Bem, boa tarde novamente. Mais uma reunião aqui do projeto. Hoje é dia 15 de junho de 2023. Nós temos 3 pontos na pauta, não é? O primeiro um seminário da Cibele sobre comunicação pública de ciência e tecnologia. Depois a gente vai falar da proposta de fazermos um livro aqui do projeto e sobre os pré-prints, seria o terceiro ponto. Sem mais delongas, passo a palavra para a Cibele, já agradecendo a disponibilidade dela em fazer um seminário para nós sobre o tema de comunicação em ciência. Obrigado, Cibele. Bom, obrigada, professor, pelo convite. Primeiro dizer que é uma honra estar falando aqui, né? Aproveitar a oportunidade para falar de comunicação para esse grupo, né, tão seleto. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Então, bom, vou falar sobre um pouquinho da tese, né, que eu defendi recentemente, agora em março, e falar sobre monitoramento e avaliação da comunicação pública de ciência e tecnologia. Então, eu pensei em separar a apresentação em 4 partes, assim, vou passar rapidamente, né, para não estender muito. Então, vou falar um pouquinho do modelo conceitual que levou aos resultados, como que a gente já fez o survey, e algumas contribuições, e o que a gente pensa que pode ser feito dentro do projeto, né? Quais serão os próximos passos. Então, no modelo conceitual, eu vou destacar as 3 fundamentações, né? Os 3 pilares que eu acho que sustentou todo o desenvolvimento do modelo que eu apresentei na tese, né? Então, a fundamentação pela espiral da cultura científica, a abordagem da teoria da mudança e o uso dos modelos de comunicação pública de ciência e tecnologia. Então, passando assim por cada um deles, né, eu acho que é importante a gente frisar mais uma vez, eu acho que eu já tinha passado isso no primeiro seminário da frente de comunicação, mas para a gente lembrar, né, do que a gente está falando, né, porque a comunicação pública de ciência e tecnologia, dentro da espiral pensada pelo professor Carlos Vogt, né, ela seria esse 4º quadrante, né, da espiral, que começa aqui com a produção da ciência, né, de cientistas falando para a própria academia, dentro da própria academia, cientistas para cientistas. No segundo, que são os cientistas e professores que falam com outros membros, né, da academia, mas já de uma forma mais na formação de cientistas, de pós-graduação. No terceiro quadrante, seria o ensino para a ciência, né, para atrair o público jovem para a ciência, que seriam as feiras, as formas de comunicação mais externa, que abre um pouquinho já, né, a academia para fora. E no quarto, justamente, a divulgação da ciência, né, que são os cientistas, os próprios cientistas, e também jornalistas e comunicadores que destinam essa informação científica para a sociedade. Então, a gente está falando desse quadrante, né, e como que a gente pode avaliar essa comunicação que vai para além dos pares, que vai para além dos periódicos, e que tem sido cada vez mais importante, mais exigido até, né, quando a gente faz alguma proposta, uma submissão de projeto para uma agência financiadora, hoje em dia tem sido muito valorizado e até exigido, né, que tenha um plano de comunicação pública e que eu apresente no final um relatório dizendo como que essa comunicação foi feita, né? Só que a gente não tem muito bem definido como fazer isso, né? Então, a tese foi pensar um pouco sobre isso, né? Uma primeira, né, dentro do DPCT, eu acho que é a primeira vez que a gente pensa a comunicação pública pela perspectiva da avaliação, né, de como a gente pensar os indicadores, como que a gente pensa a comunicação da ciência baseada em evidências. Então, a gente começou a estudar, né, o professor me ajudando, o professor Sérgio Salles foi meu orientador, e quanto mais eu lia e quanto mais eu estudava sobre o assunto, a gente via que não tinha um modelo muito definido para fazer essa avaliação.
E aí, como a teoria da mudança ela é dentro dos modelos de avaliação, ela acaba sendo, né, uma basilar, né, ela orienta como que deve ser feita a avaliação. A gente, eu vi que também poderia ser usado dentro da nossa proposta, que era para avaliar a comunicação pública. O professor Meine, que aqui ele coloca esse desenho, ele justamente pensa, só que numa comunicação mais geral, né? Aqui ele não faz pensando em comunicação de ciência e tecnologia. Mas a gente pensa no modelo básico da teoria da mudança, que é pensar, né, os inputs, né, as atividades que a gente pode colocar dentro de uma perspectiva de planejamento, né, de comunicação, como que é o alcance dessa comunicação e como que ela modifica a capacidade das pessoas que estão recebendo essa comunicação. Num primeiro momento, uma mudança de comportamento, né, uma mudança de capacidade, na verdade, e no segundo momento, uma mudança já no comportamento. E aí, por fim, seria um impacto, né, dessa comunicação na própria sociedade, né? E para cada um desses passos, a gente imagina quais seriam os supostos que poderiam estar identificados em cada uma dessas fases, para que eu consiga avaliar se eu atingi ou não esse estágio, se eu avancei ou não nessa linha, né, de mudança que eu imagino, pensando num objetivo comum, né? Opa, eu vim para trás. E aí o que a gente percebeu é que para a comunicação pública de ciência e tecnologia, eu não tenho um só objetivo, né? E eu também não tenho uma só capacidade, porque as instituições de ciência e tecnologia, as universidades são muito distintas, né? São muito diversas, e eu não tenho condição de ter um único objetivo para todas elas e pensar numa receita muito fechadinha. E aí a gente foi buscar nos próprios modelos de comunicação pública que existe na literatura, né? Só que eles estavam muito dispersos, né? O primeiro é o professor Bruce Lewstein, que ele trata, né? Eu acho que de uma primeira referência seria ele coloca os 4 modelos de comunicação pública e depois seguem vários outros autores fazendo algumas sugestões de adaptação, e eu finalizei reunindo, né, esses modelos em 3 tipos ideais para a gente facilitar essa prospecção de indicadores, né, que poderiam ser usados para a gente avaliar a comunicação no contexto aqui do Brasil, né? Então, o primeiro modelo seria o de disseminação ou informacional, que na comunicação pública a gente chama de déficit, né? Que é a gente imaginar que a gente precisa informar a sociedade, que elas não têm essa informação, e que eu ofereço, né, numa via de mão única quase, eu ponho a informação, eu disponibilizo. No segundo seria o diálogo, né, que eu já pressuponho o engajamento, que tem mais uma interação com a sociedade. E no terceiro seria um modelo mais participativo, que aí seria um empoderamento, né, dessas pessoas para que elas participem de fato de políticas de ciência e tecnologia, de projetos da ciência, e que se vejam, né, também pertencentes a esse mundo aí que pode ser não só comentado, não só compartilhado, né, mas que a comunicação pode ser de fato dialógica. Então, aí são esses 3 modelos, né, que a gente usou como tipos ideais, né, só para, né, teóricos, dentro do modelo conceitual. E aí, para cada um deles, eu tenho pressupostos, né, diferentes, e por isso eu tenho indicadores que seriam diferentes para cada um desses objetivos. Então, se o meu objetivo é só informar a sociedade, eu tenho uma série de indicadores. Se eu quero que exista mesmo um diálogo, né, que as pessoas possam se inteirar, participar dessa conversa nas redes sociais, principalmente. E no terceiro, né, que seria um nível mais alto, né, se a gente pensar em camadas,
seria essa participação, né, essa inclusão da sociedade na ciência e não só a ciência na sociedade. Então, seria mais ou menos o modo 2 no diálogo, e seria essa ciência cidadã que a gente tanto fala, mais de uma perspectiva da comunicação, nesse terceiro modelo, que é o de participação. E aí eu penso isso para os 3 tipos, né? Então, eu vou passar rapidamente para não me estender, né? No primeiro, só para mostrar como faz a teoria da mudança, a gente cria, né, essa linha do tempo, pensando no objetivo final, né, que no primeiro nível seria informal, informativo, e aí eu vou colocando, né, as etapas que devem ser passadas para eu chegar nesse objetivo, e eu faço assim, eu coloco os resultados de curto prazo e médio prazo, e quais seriam os indicadores que poderiam ser evidências de que eu consegui alcançar aquilo, né? Então, nesse primeiro nível, seria um alcance do público, né, uma atenção pública, uma maior intenção na mídia, algumas coisas assim que me falam dessa parte que é de mão única, né, que eu ofereço a informação e eu quero um alcance da sociedade. Nesse segundo nível, no tipo informacional, seria essa mudança de atitude que eu trago as pessoas para essa conversa, eu pressuponho que haja um engajamento. E no terceiro nível, eu faço a mesma coisa, só que com outros indicadores mais específicos, já pensando numa mudança de comportamento mesmo, né, de uma cidadania mais técnico-científica, e aí os indicadores também vão mudando, porque eu quero outros tipos de resultado, e não só os resultados de alcance, mas que tenham também essa participação. Então, assim, no final, a gente conseguiu um conjunto de 26 indicadores, né, são 8 do tipo 1, 10 do tipo 2 e 8 do tipo 3, que não são fechados, né, eles são só uma proposta, eles foram construídos a partir da literatura, a partir da prática também, do que é feito no monitoramento de redes sociais, de comunicação. E aí, a partir desse modelo conceitual, a gente partiu para a pesquisa, né, do tipo survey, a gente fez um questionário que foi aplicado numa amostra a gente teve 51 universidades respondentes, né, de 69. Aí a gente fez essa análise mais descritiva, pensando em definir um perfil de quais seriam, né, essas universidades que responderam. Depois a gente fez uma análise de correlação de Spearman para ver se existia uma correlação entre a percepção de relevância desses indicadores e a aplicação desses indicadores. E depois a gente fez uma regressão, né, de Poisson, para ver se essas variáveis eram explicativas, né? O professor Fernando, que está aqui no grupo, também ajudou nessa parte. Então, nessa identificação do perfil, né, da comunicação pública nas universidades federais brasileiras, a gente percebeu, né, teve como resultado que para 41% das universidades, assim, essa comunicação é feita para um público amplo, né? Ela não pensa numa segmentação, ela não consegue definir uma comunicação específica para públicos específicos. E para 72% deles, né, a maior parcela desse público seria um perfil acadêmico. Então, não a comunidade, né, a sociedade de forma geral, mas eu acabo comunicando para dentro da própria academia. E para 43%, não tem um profissional na equipe com treinamento para fazer essa gestão, né? Então, a gente faz essa comunicação nas redes sociais, em mídias digitais, em sites, mas a gente não tem como monitorar para saber como que essa comunicação de fato está acontecendo e qual o resultado e impacto dela. Em 70%, esse monitoramento, quando realizado, né, essa avaliação, ela é feita de forma manual, né, contando com os próprios recursos, e apenas menos de 10% ela tem uma ferramenta comercial para monitorar as redes sociais. 35%, né, não tem a prática de fazer um relatório sobre esse desempenho, né, só para a gente imaginar como que é isso.
Então, assim, a ideia de falar deste perfil aqui para vocês é para a gente imaginar que uma universidade, que é o nosso universo, né, que a gente estudou as universidades federais, que acabam sendo a grande geradora, né, de conhecimento científico, se isso acontece nas universidades e instituições de pesquisa, né, então eu consigo imaginar como que é para a comunicação de uma forma geral, né, porque a maior parte da comunicação é feita por essas instituições. Então, é importante saber esse perfil, né, de como eles têm monitorado, como eles têm feito essa gestão da comunicação e de forma específica nas redes digitais, né, nas redes sociais, que é onde tem a possibilidade de ter uma comunicação mais dialógica. Então, a gente tem aqui que menos de 50%, 43% acompanha esse envolvimento, né, e esse acompanhamento geralmente para ver se tem reclamação, se tem uma colocação indevida, até porque tem legislação para isso, né? Nós somos obrigados a monitorar para que não tenha nada um pouco estranho, né, nas redes sociais ligadas às universidades, mas só 25% monitora para pensar no perfil de quem está interagindo, né, com essa postagem. 51 fala de que consegue responder os comentários, só os mais relevantes, né? E a gente não tem a capacidade de responder todos os comentários, né? 35 diz realizar uma análise de sentimento, que é uma dos indicadores que a gente coloca como sugestão, né, para essa análise. E 21% só realizam uma categorização, né, dos assuntos que geram mais engajamento. Menos de 20% consegue identificar quem seriam os influenciadores ou comunidades de interesse para fazer uma comunicação mais dirigida. Aqui a gente coloca dos 26 indicadores do nosso conjunto, né, só para verificar, a gente perguntou, né, para os foi feito só para falar, o questionário foi dirigido para os responsáveis pelo setor de comunicação das universidades. Então, todas as respostas com base na percepção dessas pessoas, desses profissionais, né? Então, na percepção desses profissionais, quais seria a percepção de relevância sobre cada um dos indicadores. E aí a gente percebe que os indicadores que têm relação com o tipo 1, que é mais só informar a sociedade, eles têm uma percepção de relevância maior, seguido pelo de engajamento, e os indicadores que a gente pensa que são para a parte mais participativa são os que têm uma percepção de relevância menor também por esse grupo. E acontece de forma similar com a aplicação dos indicadores, né? A gente perguntou quais desses indicadores já eram aplicados, quais teriam um planejamento de aplicação no curto prazo ou no longo prazo, e quais indicadores eles não teriam condições de aplicar. Aqui a gente tem só dos que são aplicados, né? E aí a gente vê que os indicadores do tipo 3, que são esses que prevêem essa participação da sociedade, são também os menos aplicados. Aí, de uma escala de importância, né, dos fatores, a gente consegue compreender que, para além da estrutura, né, desses setores de comunicação, a percepção que eles têm da comunicação pública também interfere nessa percepção de relevância, né? Então, é possível ver que fortalecer os vínculos e informar os resultados, manter relacionamento com a mídia, são os que são de maior importância, enquanto você receber dúvidas ou informar o público sobre processos e métodos científicos,
quando você pressupõe uma participação maior, um engajamento maior da sociedade, quando você traz essa comunicação para uma perspectiva mais dialógica, ele também acaba tendo uma percepção de relevância menor para esse grupo. Sobre as barreiras, né, que seriam para aplicar essa avaliação da comunicação pública nas universidades, a gente tem, primeiro, o custo de implantação, eles colocaram como, né, eles categorizaram aqui o tempo para a realização como segundo, a falta de experiência entre os profissionais, a ausência de uma diretriz como quarto, e, por último, o descrédito nos resultados. Só para a gente entender aqui um pouco das barreiras. Agora eu vou trazer um pouquinho de umas contribuições. Desculpa, que a gente conseguiu levantar, é que o monitoramento ele depende realmente de múltiplos fatores, né? Primeiro, a infraestrutura dos setores de comunicação e também a disposição para a comunicação, como a gente acabou de ver. E o tamanho das equipes, ela tem uma influência sobre essa aplicação dos indicadores, e a gente viu que as equipes que têm entre 21 e 30 pessoas, elas apresentam uma prevalência de aplicação dos indicadores maior para todos os tipos, né? Principalmente para os tipos 2 e 3, que são aqueles que exigem um profissional mais qualificado, né? Ter a separação entre a comunicação e os demais temas, como os temas institucionais que a universidade comunica, né, também teve um efeito maior, né, para o tipo 1 e para o tipo 3. Ter um gestor de mídias sociais também apresenta, né, essa relevância, essa prevalência na aplicação dos indicadores. E dispor de um profissional com treinamento em monitoramento e avaliação também. Então, a gente percebe que os efeitos são maiores justamente nesses indicadores que envolvem uma abordagem mais qualitativa, né? Desculpa. E a gente acabou fazendo um ajuste depois no modelo para ver, né, se o porte dessas universidades e a localização delas, se elas estando na capital ou no interior, elas poderiam ter algum efeito, né? E ele não alterou o efeito das variáveis explicativas que a gente já tinha notado aqui, que eu acabei de apresentar. Então, acho que o principal é pensar que para cada contexto institucional, porque a gente tem universidades de 7 mil alunos, ou novas, né, que acabaram de ser criadas, e universidades centenárias, com até, sei lá, mais de quase 100 mil alunos, então a gente tem uma diversidade muito grande. Então, para cada contexto, é preciso você pensar qual que é o objetivo, né? Quais os pressupostos eu quero e tenho capacidade para colocar nessa avaliação, e atualizando e adaptando os indicadores para cada um desses contextos, né? Escolhendo uma régua mais justa para cada tipo de universidade, para cada objetivo que eu quero, porque não é errado você fazer só uma comunicação pensando em informar, né? Mas se eu quero que exista mais engajamento e mais participação social, eu tenho que pensar que os inputs, as ações vão ter que ser adequadas para o objetivo que eu quero. Então, não adianta eu querer um engajamento maior, uma participação maior e continuar com o mesmo tipo de input, com a mesma estrutura, com o mesmo pensamento, pensando em informar uma sociedade que é deficitária dessa comunicação só, mas que não é capaz de ter uma comunicação dialógica. Então, tudo isso influencia. Então, para finalizar, né, a gente pensou como que esse conhecimento, né, esse estudo da comunicação pública poderia também ser aplicada dentro do projeto, né, pesquisa da pesquisa, aqui. E, primeiro, que
a avaliação da comunicação, ela tem sido, e eu acho que vai ser cada vez mais um requisito de financiamento, né? E deveria, para isso, ela tem que ter um modelo e uma ferramenta de avaliação para fazer uma seleção ou uma avaliação desses projetos de forma justa, né? E que seja padronizado e que seja acessível para todas as pessoas, porque não adianta eu ter uma ferramenta cara e que eu não consigo acessar e exigir isso de todo mundo. Então, os institutos de ciência e tecnologia e principalmente as universidades que a gente estudou, elas, na maioria das vezes, não dispõem de um apoio e nem de orientação de como fazer e como acessar um modelo que traga essas evidências para essa avaliação. Nesse contexto, o que acontece, o que a gente mais percebeu é que a altimetria, que é um dos 26 indicadores que a gente coloca no modelo, ela tem sido usada para indicar a atenção que uma pesquisa recebe em mídias digitais. É essa a proposta, né? Quando a gente lê sobre a altimetria, que são as métricas alternativas, a menção que ela recebe numa rede social é o que vai pontuar, né? Então, muitos dos trabalhos tratam isso como um impacto social da ciência. Então, assim, num primeiro momento, dentro do nosso trabalho, a gente foi verificar se essa menção, se o fato de eu ter registrado uma pesquisa, um resultado de pesquisa numa rede social, num Twitter, no Instagram, no Facebook, se isso por si só poderia ser considerado um impacto social, como muitos trabalhos acabam considerando. E o que a gente percebeu foi que a altimetria ela não consegue abarcar toda a complexidade da comunicação pública, né? Ela foi lançada há 10 anos, né? E pelo estudo que eu fiz, né, existia no começo uma geração de estudos que fazia tinha mais foco nessa menção, apenas a simples menção como um impacto social da pesquisa, e agora os estudos mais recentes, elas têm trazido uma visão mais abrangente, né, para eu entender que menção é essa, que tipo de menção é essa, que está sendo feita e que principalmente que público que está fazendo essa referência aos estudos. Se é um público realmente fora da academia ou continua sendo um assunto de ciência e tecnologia discutido por acadêmicos, talvez fora da bolha do campo, né, do conhecimento, acaba ultrapassando, né, os campos e envolvendo outros pesquisadores de outras áreas, mas acaba sendo ainda muito difícil de alcançar um público fora desse meio, né, um público que seria realmente o social. Acaba alcançando, mas é preciso avaliar em que medida isso é feito, né, como que tem sido feitas essas menções. Dentro do nosso questionário, a gente perguntou, né? Uma das perguntas era sobre esse público, né? Se eles conseguiam identificar, e para 72% dos respondentes, a maior parcela desse público que acessa e engaja com as informações compartilhadas, eles continuam sendo um público acadêmico. Só 11% acha que poderia ser um público mais da sociedade em geral, e 15%, quase 16%, não consegue nem imaginar qual que seria esse público, né? Não tem, não saberia dizer. A gente perguntou sobre a altimetria, a ideia era mesmo ver se essas pessoas, que são as pessoas responsáveis pela comunicação das universidades, se eles teriam conhecimento da altimetria, se eles sabem o que é a relevância, né, dela para além da avaliação
da ciência e tecnologia, mas envolvendo também a perspectiva de uma comunicação pública, já que eles tratam dessa extrapolação da comunicação científica para além dos pares, e eles tratam isso como impacto social. Eu queria saber se os comunicadores também veem isso, né? E o que a gente percebe é um desconhecimento quase que total, assim, poucas pessoas parecem conhecer e aplicar a altimetria no contexto universitário brasileiro. Quando a gente pergunta da relevância dos indicadores, né, a altimetria está dentro do tipo 1, que seria o mais informacional, né, que seria só estar lá uma menção numa rede social sobre algum resultado de pesquisa ou um artigo, e ele acaba sendo até um outlier, né, porque ele fica com uma percepção de baixa relevância, ele é o mais baixo de todos, e também a aplicação, a percepção, aquela lá, o slide anterior é só dentro do conjunto do tipo 1, e aqui já é com os 26 indicadores, você vê que a altimetria também está lá em penúltimo lugar, ela só perde para o número de fóruns de discussão, e também a aplicação dos indicadores, a altimetria só é aplicada por uma universidade. A gente também pegou, já dentro da frente 1, a gente pegou a gente fez, né, com a ajuda aí do pessoal da frente 1, a gente criou algumas buscas para ver se o tema, né, de comunicação científica, altimetria, comunicação pública, se isso, o que daria, né? Então, a gente percebeu que a altimetria é um assunto relevante, né? Ele é um assunto para ser pesquisado, e aí a gente continuou, né, propondo uma questão de pesquisa que é dentro, né, dessa ideia de ter evidências de como pensar a comunicação pública, e no âmbito do impacto social da pesquisa, né, como que as agências de fomento elas estão percebendo e estão incorporando essas métricas alternativas no processo de avaliação. Então, a nossa proposta, que a gente já começou, é fazer uma revisão de literatura, que está já em andamento, né, fazer uma análise desses critérios de avaliação dentro da própria FAPESP, como que ela tem visto esse tema, fazer um estudo de caso em algum projeto de interesse da Frente 1, que a gente fez uma proposta, né, de ser o biota pela sua longevidade, e fazer uma análise, né, das menções das mídias que a plataforma Altimetric.com conseguir rastrear desse projeto e fazer análise da cobertura, né, dessas comunicações a partir dessas menções, para ver a influência, né, desses artigos, e também fazer uma análise desse engajamento para tentar identificar esse perfil do público que é alcançado. Então, essa é a nossa proposta, né, para os próximos meses, aí, até o final de 2023, a gente ter pelo menos um artigo sobre isso. Então, é isso que eu tinha para apresentar, e estou à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, para a gente conversar. Obrigado, Cibele. Palavra aberta. Comentários, perguntas. Sandra, boa tarde. Pediu a palavra. Evandro, não. Evandro e Beth. Posso começar, Sérgio? Por favor. Obrigada, Cibele, pela apresentação, assim, muito bem sintetizada e bem apresentada. Eu fiquei com duas, quer dizer, na verdade, uma dúvida e um comentário, né? Quando você fala das conclusões, você, quer dizer, do tipo de ausência, digamos assim, de estratégias mais estruturadas, né, que você percebe nessas instituições que aparecem, enfim, nas estatísticas apresentadas,
você fala também dos institutos de pesquisa, enfim, de instituições que não são as universidades federais, né, que foram objeto, se eu entendi direito, né, do levantamento daqueles dados que você apresentou. E eu acho que seria interessante, talvez, a gente ter também essa visão, porque no caso dos institutos, supostamente eles já nascem com essa obrigação, né? Como são instituições que têm, digamos assim, grande parte deles orientados a missões, a responder, digamos, a demandas mais específicas ou mais concretas de trabalho, de resultado. Acho que seria interessante, não estou dizendo que eles tenham necessariamente uma estratégia mais estruturada, mas acho que seria interessante ver como é que os institutos se colocam em relação a essa questão, né? Porque, quer dizer, eu sei de alguns exemplos de institutos que têm essa preocupação já há algum tempo, de ter uma área estruturada para isso, de fazer esse tipo de trabalho, então foi uma dúvida que eu tive, se você tem algum conhecimento, ou se você viu alguma coisa a respeito desse segmento particular, né, da área de ciência e tecnologia. E a outra coisa que eu ia dizer em relação a esse ponto que você põe da FAPESP, é interessante porque, quer dizer, pelo que eu acompanho, né, pelo que eu vejo nas notícias da FAPESP, parece haver muita, digamos, projeção do que acontece das pesquisas que são financiadas, sobretudo a partir do próprio trabalho interno da FAPESP, né? Da multiplicação, digamos, e do reflexo, vamos dizer assim, do trabalho mesmo de divulgação que a agência faz ou que a revista faz. E pode ser uma coisa interessante, né, nesse plano de trabalho futuro que você coloca, ver o quanto da projeção, digamos assim, da ciência em São Paulo, ou mais especificamente daquilo que está associado aos projetos da FAPESP, vem desse trabalho interno da agência, o que é a multiplicação desse trabalho da agência. Poderia ser uma coisa interessante para avaliar, né, a repercussão que essas iniciativas próprias, né, essas estratégias próprias têm para a divulgação desses resultados. É só sem querer me alongar muito. Não, obrigada, professora Sandra. Não, eu concordo que deve estender mesmo para a gente entender como que é feito nas instituições de pesquisa, né? Eu trabalhei um período na Embrapa, que é uma empresa que tem muito foco na comunicação. A gente brinca que ela tem um jornalista quase para 16. Na época que eu trabalhei na Embrapa Café, tinha um jornalista para 16 pesquisadores, enquanto uma universidade tem um jornalista para sei lá, acho que a relação é quase 300, 400 pesquisadores. Então, assim, é muito desigual. Só que, pela literatura, pela busca de trabalhos, a gente eu não consegui ver nada específico, e eu vi também, né, tentei achar documentos técnicos, né, da própria Embrapa, de outros institutos, e eu não consegui achar esse modelo de avaliação. A gente estuda muito a comunicação, né? A gente estuda de outras formas, né? Se a gente deve ou não abrir, se as pessoas têm capacidade ou não, principalmente a percepção que elas têm da ciência e tecnologia, né? A gente tem muita pesquisa de percepção pública da ciência, mas a gente não tem ainda um foco de você oferecer a essas instituições um modelo para elas avaliar se a comunicação que elas estão fazendo estão conduzindo aos objetivos que elas querem de aproximar a sociedade ou não, ou de alcançar essa sociedade ou não, que já seria o modelo mais básico, né? Outros institutos já nascem com essa essência, né? Por exemplo, o Instituto Serra Pilheira é um instituto que nasce com a comunicação pública na sua alma, né? Ele traz editais específicos, ele exige, ele cobra já nas submissões, e isso lá fora é muito comum, né? Aqui no Brasil, eu acho que é uma onda mais recente. Eu trabalho com comunicação pública já há 25 anos. Eu trabalho na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e a gente tem aqui a FAPEMIG, né? Então, há mais ou menos uns
5, 6 anos, acho que talvez um pouco mais, a FAPEMIG também entrou nessa onda de ter que ter essa comunicação pública mais institucionalizada, só que ela percebeu logo de cara que as pessoas não sabiam como fazer, e as universidades não tinham como amparar essa exigência, porque você exigia que os projetos tivessem algum plano de comunicação pública, mas eles não sabiam como fazer, e não tinham nem estrutura para fazer, né? Então, eles recorriam aos setores de comunicação das universidades, que também não tinham como adequar. Então, ela foi vendo que precisaria de algumas adaptações, né? Logo na sequência, ela lançou editais para fortalecer os setores de comunicação das universidades, para que nós tivéssemos condições de apoiar, né, essa nova visão, né, da comunicação, a comunicação científica de uma forma mais ampla, né, desse impacto amplo da pesquisa, não só entre os pares, não só dentro do meio acadêmico, mas também envolvendo a sociedade de uma forma mais com uma coisa mais científica mesmo, mas uma evidência, não só porque o que acontecia era eu coloco lá que eu vou fazer um pitch, vou fazer um vídeo sobre o resultado da minha pesquisa, falo que eu coloquei numa rede social, coloco mesmo, mas e daí? Quem que acessou? Quantas pessoas conseguiram? Quantas pessoas se engajaram com aquele conteúdo? Se ele modificou? E o que eu percebo é que não é um ponto específico, né, de você pegar uma ação e avaliar, mas você avaliar um conjunto de ações no longo prazo para você ver se aquela estratégia de comunicação numa cadeia, né, que a teoria da mudança prevê, né, no longo prazo, se ela está me dando os resultados. Não com um projeto, mas pensando de uma forma mais abrangente, né, do que isso. Assim, dentro da FAPESP, é só uma forma exploratória mesmo, da gente verificar como que a FAPESP tem visto a comunicação pública, quais são os indicadores que ela usa para fazer a seleção ou a avaliação dos projetos, não sei como que seria, e depois pegar um projeto para fazer essa já aplicação mesmo, tentar ver de que forma a gente pode avaliar as próprias ações, né? A FAPESP tem aquele projeto da José Reis, que tem mais de 30 anos, né? Com bolsistas de jornalismo científico dentro dos projetos. A gente acabou de aprovar um dentro do nosso projeto aqui. Não sei se a Paula está aqui, que é uma bolsista que a gente conseguiu, e a gente não sabe, talvez a gente não saiba, né, o efeito disso na comunicação pública. A gente pode buscar entender melhor. Obrigado. Foi Evandro, Beth, Evandro. Beth. Evandro, acho que o Evandro pediu primeiro. Pode falar, professor, pode falar assim, primeiro. Bom, Cibele, antes de mais nada, eu queria parabenizar por esse trabalho, porque realmente vocês estão fazendo um trabalho muito detalhado, é muito interessante essa análise essa classificação de diferentes níveis, na verdade, não é surpreendente, né, esse resultado, mas hoje de manhã eu estava participando junto com o professor Marcelo na UFABC, de uma reunião da Andifes, e, quer dizer, eu acho que as nossas universidades agora estão começando a perceber quão importante é ter esse tipo de atividade, se envolver ativamente nas mídias, e, infelizmente, a gente tem uma cultura uma cultura organizacional que é bastante lenta para absorver isso. Agora, a minha provocação é de outra natureza. Eu acho que tem um segundo passo aí na análise que talvez valesse a pena vocês pensarem como uma proposta para o futuro, para novas,
que seria você pensar de que, quer dizer, nas organizações, nos projetos, nos grupos de pesquisa, onde essa interação com a mídia, né, essa comunicação, ela ganha densidade, ela ganha força, como isso se transmite para dentro? De que maneira isso pode, eventualmente, criar novas questões de pesquisa, reorganizar determinadas linhas, determinadas questões, determinados problemas, eventualmente determinadas abordagens, né? Porque eu me lembro que essa era um debate, um tema muito importante da discussão que o professor Gibbons e o professor Simon fizeram lá em 1994, quando eles falavam do modo 2 de produção de conhecimento, e que eles falavam, olha, uma das características desse modo 2 de conhecimento é que ele acontece num ambiente heterárquico, que você vai negociando a sua agenda de pesquisa na interação, nas questões que acontecem. Eles falavam no contexto de aplicação, mas, de repente, o próprio contexto da disseminação, ele pode... Né? E essa, eu acho que seria uma coisa bem interessante da gente olhar, mas, evidentemente, não estou dizendo que isso é uma falta do seu trabalho, não. Eu acho que isso é um novo projeto, mas seria muito interessante. Obrigada, professora Beth. Eu queria só fazer um comentário, assim, que toda vez eu acabo retornando a espiral do professor Vogt, que é aí da Unicamp, né? Que é justamente isso, assim, uma provocação de que quando eu tenho uma espiral, e eu apresentei isso num trabalho que eu fui dentro do projeto mesmo lá no México, e foi o que mais chamou a atenção lá fora, foi essa espiral, porque a espiral, ela trata justamente disso, de que no quarto quadrante, quando eu tenho essa comunicação com a sociedade, eu retorno para o primeiro quadrante, então é uma espiral. E aí ele fala que é justamente isso, quando eu retorno ao primeiro quadrante, que é de produção, e eu levo em consideração a comunicação que eu fiz com a sociedade, isso me leva a um lugar expandido na espiral, né? Ela expande, e aí é justamente isso que eu preciso avaliar, o quanto eu estou expandindo e retornando para a academia com novas ideias que vêm a partir da própria comunicação pública. Então, assim, na universidade que eu trabalho, na UFLA, o que a gente está fazendo agora é criar uma plataforma para que a sociedade possa sugerir as pautas científicas e dar ideia, até para que, às vezes, o pós-graduando que chega sem uma ideia de pesquisa, ele possa já começar com uma ideia que seja já com a participação social. Então, assim, quando isso é feito e quando eu comunico para a sociedade e aquele tema tem engajamento, eu tenho, né, uma sinalização de que é isso que a comunidade quer. Porque isso aqui, a tese é uma contribuição teórica, né, acaba sendo uma conceitual. Mas quando eu volto para o meu trabalho e percebo que o que a sociedade quer e quando ela se engaja, não é fácil engajar com temas de ciência e tecnologia, não é fácil você atrair a atenção do público, não é fácil furar essa bolha, mas quando isso acontece, é para um assunto que ela se interessa, porque modifica, porque tem algum efeito na sociedade. Então, assim, não que isso... eu estou desvalorizando a ciência básica, outras coisas, tudo tem lugar para tudo, mas quando eu percebo que o que está engajando é o que mais está sendo... tendo um impacto social lá no quarto quadrante, quando eu retorno, né, para a produção, eu acabo modificando o próprio fazer científico. Então, assim, eu acho que ele é justamente um sistema, né, que você ganha, assim, à medida que você vai evoluindo, e a proposta do professor Carlos Vogt é justamente assim, como você medir essa evolução. Quando você faz um caminho completo, né, dessa comunicação,
o quanto você evoluiu, o quanto você andou. Então, assim, a nossa proposta é justamente pensar nesse modelo que não está fechado, né? Foi só uma proposta, ele está longe de ser um modelo aplicável, né, da forma como ele foi proposto, ele tem que ser debatido, adaptado, principalmente em cada contexto, que é muito diferente, né, o contexto de uma universidade pequena, do interior, como a minha, de uma universidade de capital, que tenha muitas pessoas no setor de comunicação, que tenha muita pesquisa em andamento, né, não que a minha não tenha. Então, assim, cada contexto é uma régua, uma régua diferente. A gente tem que pensar que régua é essa, né? Para ser justo. Evandro? Oi, tô aqui. Desculpa, não consigo abrir a câmera, mas primeiro parabenizar a Cibele, realmente pesquisa fantástica, muito interessante mesmo. E, na verdade, eu acho que você comentando o que a Sandra e a professora Beth comentou, você um pouco já tocou nas minhas questões. Uma questão que eu tinha sobre boas práticas, se você conseguir identificar na sua pesquisa, você mencionou a Embrapa, que não é diretamente relacionado, mas, enfim, como uma instituição que pratica, que tem uma estrutura, né, para poder acomodar essa comunicação, mas, enfim, essa seria uma questão. Fico pensando também nesse impacto do projeto, que eu acho que para gente, de projetos financiados por agências, né, porque você tratou um pouco mais da questão das universidades, né, federais e tal. Mas eu acho que seria bem interessante, não necessariamente agora, né, ou para o nosso projeto, mas ver como que um projeto financiado pode impactar a universidade, né, nesse processo. Acho que isso seria um ponto bem interessante. E, e eu acho que é isso, só para não me alongar, uma experiência pessoal, nesse semestre eu estou dando uma aula nas disciplinas de Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, que o IG dá, sobre disseminação de conhecimento científico. E sempre que eu pergunto, mas disseminação, impacto científico, impacto social, essas coisas assim, né? Sempre que eu pergunto para os alunos de primeiro ano sobre o impacto social da pesquisa, ou como que a gente pode dialogar com a sociedade, sempre vem disseminação, comunicação pública da ciência como a primeira resposta, mas eles ainda têm uma ideia muito assim, de que o cientista tem que ser responsável por escrever em outra linguagem, ele tem que dominar ferramentas de redes sociais, né? Eles ainda têm uma visão, assim, a maioria, de que é pura responsabilidade do cientista. Claro que a gente sabe que né? Tem essa questão do treinamento, mas eles têm ainda uma visão um pouco que coloca no próprio cientista essa responsabilidade e aí eu comento, né? Mas a gente tem essa questão da estrutura que isso requer, profissionais, enfim. Mas só para deixar um comentário aí que isso sempre aparece nas aulas. E é isso. Obrigada, Evandro. Então, o treinamento dos cientistas, dos pesquisadores, ele é um dos indicadores, né, que eu coloco, é um dos 26, porque eu preciso treinar, né, as pessoas para comunicarem. E aí, hoje eu estava pensando, né, como que esse tema poderia interessar as pessoas aqui, assim, dos pesquisadores aqui do grupo, e aí eu fiquei pensando, né, que esses dias eu li que todo motorista, em algum momento, ele é pedestre, né? E o pesquisador, o cientista, a função assim de comunicar com os pares, de levar o conhecimento, né, dentro do campo, mas assim, em algum momento ele precisa comunicar, ele tem que ser o pedestre, né, ele tem que comunicar para a sociedade também e aprender a fazer isso de uma maneira que seja, né, que eu consiga alcançar as pessoas, né, porque existe técnica para isso, e principalmente fortalecer as instituições mesmo, as universidades, as instituições, porque nós temos esses setores dentro das instituições para isso, para pegar
Então, assim, por muito tempo existia uma dificuldade de acesso aos pesquisadores, porque eles achavam que isso não rende, né? E como as agendas estão sempre lotadas e não é valorizado a comunicação pública, tanto quanto a comunicação científica entre os pares, né, um artigo vale muito mais do que uma entrevista no jornal. Mas eu acho que isso tem mudado, não é? A aba no Lattes lá para comunicação, para divulgação científica, já foi um avanço, mas poucas pessoas acabam indo lá e colocando e atualizando isso, mas já mudou muito desde que eu comecei, eu acho que e vai ser cada vez mais, porque assim, como quando eu estava estudando para a tese, lá fora já é uma outra realidade. Lá fora, a comunicação está quase com a sociedade, o impacto, sim, por isso a proposta de estudar a altimetria, né? Você ter a sua pesquisa fora da bolha, mencionada em redes mais abertas, né, mais democráticas, assim, isso vale na progressão de carreira, vale na avaliação de um financiamento, e vai valer cada vez mais, eu acho. Muito bem. Aqui alguém quer comentar? Bom, vou fazer um comentário. Não sei se mais alguém aí que está remoto, mas comentar também, aproveitar e dar os parabéns para a Cibele aqui, né, pelo trabalho dela. Ela fez uma tese que eu acho excelente. Ela sozinha buscou um referencial teórico para trazer e colocar com os pés no chão indicadores que são mensuráveis, né? Foi buscar esses dados junto às universidades. De 69 teve 51 respostas, o que é um número muito bom, um percentual muito bom de respostas, e um levantamento original de per se, né? Só o levantamento já é original, e a análise também ilustrou aquilo que a gente suspeitava, né, de que há digamos, eu vou usar um termo aqui que me perdoe, Cibele, mas é um certo grau de atraso das universidades brasileiras em relação a esse assunto, né? Eu não sei quantificar o grau de atraso, quer dizer, o trabalho dela quantifica porque compara as 51 que responderam, então mostra ali que naquele terceiro tipo, que significa uma comunicação dialógica de verdade, tinha 2 universidades, né? Então, das 51, só 2 estavam já, né, no momento da pesquisa, nesse grau mais desenvolvido mesmo, de estrutura de comunicação, de alcance da comunicação, de objetivos e de uso da comunicação dentro da lógica acadêmica. É uma coisa que ainda precisa entrar na lógica acadêmica. Eu lembro, há uns anos atrás, conversando com um dos reitores aqui da Unicamp, é o espírito do tempo, na verdade, né? Que ele falou, não, a gente precisa ter com jornalista aqui, né? Não, o que você precisa ter é bom pesquisador que publique bastante, né? Isso é o que traz fama da universidade. Jornalista não precisa. Eu falei, não, você está enganado, jornalista precisa. Mas era o espírito do tempo, isso já faz alguns anos. E esse espírito do tempo mudou. Eu acho que já quando esse assunto, esse comentário que eu fiz agora, essa anedota aconteceu, foi lá anedota no sentido do espanhol, eu acho, anedota. Esse caos aconteceu faz já uns 10, 13, 15 anos, mais ou menos, que aconteceu isso, mas já estava lá fora, nas universidades mais antenadas nesse assunto, talvez até muito do que a Cibele encontrou aqui já estivesse acontecendo há 10, 15 anos atrás, né?
talvez valesse a pena até um dia fazer uma comparação para ver como que essas universidades, como algumas universidades se comportavam em relação a esse assunto há 15 anos atrás. De qualquer maneira, nós precisamos dar mais comunicação agora para esse resultado, porque eu acredito que as universidades hoje estejam procurando isso, sabe? Acho que o momento é muito propício, adequado, para divulgar o máximo possível o produto da sua tese, que pode ser via o artigo, mas pode ser a própria tese circulando mesmo para todo mundo. Eu não sei se você acabou mandando já para todos que responderam a tese, mas fazer essa publicação e com isso divulgar, não é, o trabalho para que outros também possam trabalhar em cima, fazer pesquisa em cima, desenvolver, aprimorar indicadores e, sobretudo, aplicar dentro das universidades. Talvez a gente pudesse começar fazendo isso aqui na Unicamp, né, Eliane? Hã? Então, vai sair, né, uma matéria que a Eliane fez sobre a tese da Cibele, mas talvez trazer para dentro mesmo, fazer um evento, né, com as áreas de comunicação, convidar o pessoal que respondeu a sua pesquisa, e fazer um evento online onde se apresenta os resultados e com isso disseminar rapidamente o que você encontrou e provocar, né, nessas universidades uma reação positiva sobre esse assunto. Acho que isso é uma coisa que poderia ser feita, que me ocorre agora e não me ocorreu. Eu não me lembro se eu falei disso antes, mas acho que não. Bom, são esses os comentários, te agradecer bastante. Ver se alguém mais quer fazer o uso da palavra aqui. Pergunta, Eliane. Bom, né? Nossa, a jornalista Paula também, estou esperando ela falar alguma coisa. Oi, desculpem. Quando eu conversei com a Cibele, com o professor Sérgio, para fazer a matéria para o Jornal da Unicamp, logo que eu ofereci a pauta para o Jornal da Universidade, que tem uma grande circulação, que alcança de forma abrangente a sociedade de modo geral, por conta de toda a divulgação que a gente faz, eles logo se interessaram para entender como que ela obteve os resultados, né, e também para a gente entender como que a gente faz comunicação aqui na Unicamp. O que a Cibele fez para as universidades é algo inovador, e eu acho que dá para a gente aplicar, como a Cibele já falou, em qualquer âmbito, medindo as regras de forma diferente, né, e aqui na Unicamp, acho que isso nunca foi feito, a gente nunca mediu qual o retorno que a universidade tem. Eu já trabalhei na assessoria de imprensa da Unicamp, e a gente tem um retorno de que a Unicamp é citada 300 vezes por dia pela imprensa, ou seja, a gente tem um alcance muito grande na mídia, mas a gente entende que a comunicação tem um impacto agora também na extensão que a universidade vem propondo de curricularização da extensão, e isso é algo muito batido pelo professor Bruce Lewinstein, que a Cibele citou, de modo a alcançar a sociedade, e aí também volta o conceito de comunicação pública de ciência e tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação é algo transversal, né? Ensino, pesquisa e extensão. E aqui dentro do projeto é algo que é transversal a todas as frentes. Então, às vezes a comunicação ela não é muito valorizada, né, no sentido de que é algo acessório, mas quando a gente vê que é algo que a gente pode mostrar para a sociedade, principalmente agora, em função de tudo que a gente vem recebendo de impactos negativos, né, que a gente teve recentemente na mídia e em determinados políticos, a gente vê o quão importante é levar o nosso conhecimento para ampliar a democratização do conhecimento científico para a sociedade, não só para divulgar os nossos resultados científicos entre os próprios acadêmicos. Então, a gente, como jornalista de uma universidade pública, a gente emprega a comunicação pública sempre buscando a publicizar, né, o que a gente faz, mas também sempre buscando algum retorno. Eu dou os parabéns para a Cibele, porque eu sei que não foi fácil esse trabalho que ela fez,
Pretendo usar, para quem não sabe, eu sou aluna de mestrado aqui do IG, também com orientação do professor Sérgio, e devo usar a tese da Cibele no meu mestrado. Então, o modelo que ela propõe já vai começar a ser usado de alguma forma. E a partir da divulgação do jornal da Unicamp, com certeza a gente vai alcançar também outros jornalistas, outros gestores de comunicação que certamente vão usar esse modelo proposto para entender um pouco mais o que vem sendo feito nessa área. É isso. Bem, passando então, obrigado, Cibele, mais uma vez. Não sei se você quer comentar alguma coisa, senão a gente vai... Só agradecer as palavras da minha colega aí de frente da comunicação, seguimos juntas, mesmo eu estando aqui em Minas já, na labuta aqui da universidade, estamos juntos. Professor, é só a ideia sua do evento dizer que os respondentes da pesquisa, eles fazem parte de um colégio da Andifes, Beth. A Andifes já abriu um pouco, né, o olho, a gente tem um colégio lá de comunicadores, e aí talvez no próximo evento desse próprio colégio, onde esses representantes estão, já aconteça essa divulgação, e aí a gente pode abrir isso para outros interessados e divulgar também dentro da Unicamp, eu acho que seria interessante. Mais alguma coisa que alguém gostaria de falar? Não, aqui não, lá não. Então, boa tarde, muito obrigado. Até daqui a 15 dias, provavelmente, para mim, a Adriana será remoto. Se é que a gente vai ter daqui a 15 dias, mas acho que sim, né? Soninha disse que sim. Então tem. Gente, obrigado, um abraço.